Vamos aqui, deixa eu ver se entrou. Fala, entrou! Olá! Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo Vamos bom pôr e o Luiz você? aqui pra mim. Vamos pôr o Luiz aqui, peraí. Tudo pronto? Tudo pronto. Deixa eu ver, cadê Luiz? Luiz. Ah lá, apareceu o Dr. Luiz. Vamos ver. Apareceu aí, Lu? Bom Olha! dia, bom dia. Bom Tudo bem? dia, tudo bem? Bom, e vocês? Tudo Oi, ótimo. Mirna, já tô vendo aqui. Oi, Mirna querida. A Ó, Ju, minha Pois irmã meu filho. Rosa, olha aí, o público. E aí, Você, pessoal? você fez. Bom dia. Tô até de Deixa branco, ó. eu. Janeiro Ó, branco, de branco. ixi. Mas eu vim de flores, vai, para uma segunda-feira Claro, chuvosa por aqui, então tá claro. tudo bem, né? Verde com florzinha, acho que é um bom Lógico. começo para uma segunda-feira. Janeiro Boa. branco e esperanças, né? Isso mesmo. Bem, bom dia. Eu vou ser a mediadora aqui, fui convidada pela fala. Eu sou a Simone, sou que é a fundadora da Dreambee, que é uma empresa para estruturação e gestão de negócios. A fala é uma cliente da Dreambee. Então, esse é um tema muito importante aqui para a gente, né? Tanto para dormir quanto para fala. E o nosso tema de hoje é para falar de saúde mental. E o que eu queria perguntar aqui, passar a palavra para os dois, para a Márcia e para o Luiz, é a pauta do nosso dia de hoje, né? Que é de fato saúde mental no trabalho é de fato um tema que vai ser tratado muito em 2022. O que que vocês dois acham? Hein? Falem aí, Márcia e Luiz. E aproveitem para se apresentar aqui. Ok. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Baroni, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta já, né, há cerca de mais de 30 anos, é muito tempo. Sou professora também no Instituto SED Sapientiai e desde 2019, né, sou sócia do Luiz, né, que a gente aí resolveu estruturar a fala saúde mental, né, e algo que eu acho que é super importante trazer aqui para vocês, né, é que a gente nasceu antes da pandemia, né? Então esse é um Uhum, ponto assim que eu acho que é muito bacana, né? E que toda a estrutura do nosso trabalho, ele partiu da nossa própria prática clínica, né, com tantos pacientes, né, assim, adoecidos com questões aí ligadas ao trabalho, né? No nosso site, no nosso Instagram, enfim, né? Vocês podem ler, né, todo o nosso percurso, a nossa história, né? Agora, voltando à pergunta, né, porque acho que o nosso tema foi mais um questionamento. Será mesmo, né, que a saúde mental, né, vai ser algo assim super importante esse ano? Olha, eu estou apostando que sim, né? Acho que a gente está com um slogan aí em né, toda a página que você abre, que é para além do trabalho, né? Então, o que a gente tem visto? Que o mundo pede saúde mental, né? Então, acho que é a primeira vez, né, nesses últimos tempos, que um assunto, né, historicamente negligenciado, se a gente for pensar bem, ele tem ocupado uma pauta super importante, né? Saiu do segundo plano, deixou de ser o patinho feio, né? E eu acho que tem muitas empresas oferecendo, né, serviços para os seus colaboradores, né? Eu acho que esse foi um ganho importante nesses últimos tempos, né, marcado pela pandemia. E, né, acho que também é legal a gente trazer, assim, se a gente for fazer um breve passeio, né, estatístico, né, acho que isso ajuda muito a compreender, né, porque a gente tem o evento da pandemia como algo claro, né, assim, que colocou tudo isso em foco, mas a saúde mental já era um tema que ocupava um espaço aí super importante, né? E um segundo argumento, né, que é claro que essa mudança que entrou agora, né, dia 1º de janeiro, que a síndrome de burnout passa a ser, né, considerada, né, pela OMS, inclusive,
uma doença ocupacional, né? Um fenômeno diretamente ligado ao trabalho. Então, assim, não tem como, né, a gente não olhar para isso. Então, estou apostando, né? Acho que a saúde mental já mudou de lugar, né? E agora a gente está apostando que ela seja, de fato, um pilar essencial nas empresas, né? E não só campanhas eventuais, né? Mas agora eu vou deixar para o Luiz aí complementar. Legal. Obrigado, Márcia. Obrigado, Simone, nossa parceira, né? E eu sou Luiz Eduardo Siqueira, sou médico com especialização em psiquiatria, psicoterapeuta. Como a Márcia disse, né? Temos esse projeto que a gente gosta muito, que é a Fala, Saúde Mental. E essa pergunta ela é ótima, né? Para começar o ano. Se 2022, enfim, será o ano da saúde mental. A gente aqui quer colocar também o contraponto. A Márcia falou sobre alguns pontos do sim, e eu queria colocar alguns sobre o não, né? Porque nós, individualmente, as instituições, os colaboradores, a gente tem uma certa ideia do que é necessário para ter alguma melhora, né? E com a fala, cada vez mais a gente tem percebido e tentado passar esse tipo de conteúdo. Mas a nossa dúvida, a provocação no caso que fica, as mudanças necessárias, elas realmente serão implementadas nesse ano? Qual que é o nível de comprometimento tanto das empresas quanto dos colaboradores, né? Qual será o nível dos investimentos, para a gente poder de vez colocar mesmo o foco sobre o tema saúde mental, tá? De uma forma que o que a gente mais tenta e privilegia, né, é a questão sobre a promoção e a prevenção em saúde mental, tá? Algo que sempre foi tão estigmatizado, deixado de lado. Então a gente torce sim para que esse ano seja diferente. E os próximos, né, consequentemente. Muito legal. A gente tem falado muito disso aqui também, em todos os nossos fóruns, né? Tanto nos grupos familiares quanto no trabalho. Então, acho que o foco da fala, de fato, é o mercado corporativo, né? Mercado de trabalho. Mas antes até da gente pensar o que as empresas têm que fazer, eu acho que é uma coisa que existe muito no na nossa rotina, é uma dúvida, né? Como que a gente sabe se a gente tem alguma questão, né? Nós leigos, eu digo aqui, né? Leigos. Como a gente consegue identificar se a gente tem alguma questão de saúde, se eu tô bem, se eu não tô bem, tem sinais, né? O que que a gente tem que prestar atenção, né? Primeira coisa que eu acho que a gente, como ser humano aqui. Vocês nos Legal, dão aí de sugestões e de dicas. legal, ótima pergunta. A primeira coisa, a gente está sempre atento aos nossos sinais vitais mais básicos, né? Então, se de repente eu comecei a ficar com um pouco mais de taquicardia, então meu coração está disparando, o meu sono está pior, eu não estou conseguindo dormir bem, eu estou acordando mais irritado, o meu apetite alterou, ou qualquer uma dessas situações mais basais da nossa vida mesmo cotidiana, né? Algo que, se a pessoa já tem um bom nível de autoconhecimento, fica um pouquinho mais fácil. Muitas vezes, quem não está acostumado a parar um pouquinho e olhar o que está sentindo, fica num nível mais complexo, né? Já vai direto para, eu estou com alguma doença, eu estou morrendo, eu estou passando mal. Então, acho que um primeiro ponto é a gente sempre lembrar e olhar para as questões mais básicas, né? Da nossa própria função vital e o que isso já está alterado ou não. E outro ponto super importante de reconhecer se já tem algum problema, algum sinal, algum sintoma relacionado à saúde mental, é a gente ficar sempre atento a essas intensidades e a essas frequências, tá? Quanto mais um dia dormir mal porque amanhã tem uma reunião importante. Isso é natural, a maioria das pessoas pode acontecer. Mas se isso se torna uma frequência, se torna uma constância, né, e você começa a ficar cansado e começa a ter prejuízo no trabalho, então qualquer ponto desses que eu citei, se tiver um nível, uma frequência maior e uma intensidade maior, é algo sim super importante para a gente poder pedir ajuda, né, marcar uma consulta com um psicólogo ou um psiquiatra e tentar entender o quanto disso é natural do momento que eu estou vivendo e o quanto disso pode ser um início, né, de um quadro relacionado à saúde mental. Eu queria complementar um pouquinho, né? Assim, o Luiz, né, focou nesses sintomas de ordem mais física, né, que são extremamente importantes, né? Mas a gente também tem
né? As mudanças bruscas de humor, né? Você começa a se sentir mais irritado diante de alguns problemas, né? Que antes, né, não te irritavam tanto, né? Até às vezes com colegas, enfim, na família. Você fica mais sensível, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa fala num tom um pouquinho mais alto com você, né? Você tem vontade de chorar ou chega a chorar de fato, né? Muita desmotivação, né? A gente percebe uma alteração também, né, na nossa produtividade, né? Então são sinais de que algo não vai bem, né? Mas é como o Luiz, né, falou, eu acho que tem duas palavras que são chave, que é a frequência e que também, né, que é a intensidade desses sintomas, né? Um sintoma só, né, num dia aqui, outro acolá, ele não vai fazer um diagnóstico, né? Então, de novo, né, acho que a gente sempre repete isso, a importância do autoconhecimento, né, da gente olhar para o nosso corpo, né, porque o nosso corpo dá sinais, né, além do nosso emocional, né? Então, é sempre esse conjunto, né? E a partir do momento que a gente consegue, eu acho que se olhar mais, né, você amplia o seu olhar para o outro, né? Eu acho que no mundo corporativo, né, essa é uma questão também importante, né? E que talvez a gente fale daqui um pouquinho mais para frente. Perfeito. Tem duas perguntas aqui, eu vou pegar essas Tá, duas perguntas que chegaram, tá? Primeiro pela legal. Roberta. Ela fez uma pergunta aqui sobre o burnout. Eu acho que é um ponto que muita gente, a palavra burnout tem sido dita mais recentemente, né? Mas como se identifica o burnout, né? Mesmo fazendo o que gosta, porque às vezes tem aquela sensação, a pessoa faz o que gosta, trabalha com o que gosta, mas em um momento o burnout chega. Ela deu até o exemplo aqui do Gabriel Medina, né? Que é uma notícia que surgiu aí em todos os jornais, né? Ele não foi para Pipeline, o maior evento de surf mundial. Todo mundo espera o Gabriel Medina em Pipeline. E ele não foi e declarou que ele é, está passando por uma questão de vai priorizar a saúde mental dele. Já aconteceu com outros atletas, né? Nas Olimpíadas a gente Sim, viu isso, mas para mim, de fato, essa história do Medina é uma que chama muita atenção, porque é isso, ele faz o que ele ama, ele é o melhor do do mundo, campeão, né? é o campeonato mais importante, os surfistas se preparam um ano inteiro, anos para chegar lá, né? E ele não foi. Então, o que que você, como a gente identifica isso no nosso dia a dia, né? E se tem a ver isso de fazer o que gosta, não faz, o que que é o burnout no fim, né? Como que a gente chega lá? Ou não chega lá, né? O que a gente pode fazer para não chegar lá? Eu acho que é até Doutor, importante, vai aí. Simone, acho que é até importante a forma que você colocou, né, na pergunta, né? Como que a gente chega lá ou não É, chega? Aí já é um ótimo início, tá? Na maioria das vezes, na parte clínica, o que a gente acaba evidenciando é que o burnout ele tem sim essa caminhada. E parte da nossa ideia é poder trazer mesmo o que são esses sinais e sintomas de uma ansiedade, uma depressão, de patologias das mais prevalentes, né, na saúde mental, porque elas somadas, e dependendo, como a Márcia disse no início também hoje, dependendo do ambiente que está inserido, do tipo de cobrança que a empresa, que as instituições exercem. O home office, né, trouxe muito isso, essa mudança de cobrança, o tipo de pressão que é exercida, o nível de estresse que cada função é exercida, tá? Então, o burnout, ele é um nível de estresse, de esgotamento máximo, tá? Então, a pessoa ela vai se sentir esgotada física, psiquicamente, tá bom? E os sintomas são diversos, desde a linha mesmo de uma fadiga mental, então o pensamento acelerado, eu inicio muitas coisas, não consigo concluir, e sintomas diversos, desde dores somáticas, alterações de apetite, alterações de humor. Eu acho que é um tema super importante, vale a pena até a gente fazer uma live específica, né, sobre burnout, mas o principal é isso que você disse, a gente reconhecendo o que está me adoecendo. Eu até vejo aqui também tem uma pergunta do Rafael, bastante gente entrando, reumatologista soteropolitano, perguntando como a gente aborda a saúde mental em empresas com cultura forte na competitividade, né? Então isso já associa, então o nível de estresse, o nível de cobrança, ele está sim diretamente ligado a gente poder desenvolver ou não o burnout, e
e como isso vai ser gerenciado, tá? Então, é importante ficar esse sinal de alerta, desde aqueles sinais primeiros que eu disse, né, o que a gente percebe no nosso corpo, como esses outros que depois a Márcia complementou, de intensidade e frequência, e o quanto isso vai representar no nosso trabalho, seja com uma redução, né, no nível de produção, ou um aumento mesmo, perdeu o sentido que eu fazia, eu amava o que eu fazia, perdeu o sentido. Então, tem vários pontos aí super importantes sobre o burnout. Então, acho que é uma questão, né, assim, super importante também, que é o primeiro, né, quando a gente vai ver os sintomas, né, é que não é muito, muito mais que um cansaço, né, tem a ver, inclusive, com a nomenclatura, né, é um cansaço que não passa, né, você pode tirar férias, então não é uma questão de férias, o indivíduo vai ficar 10 dias, né, e vai voltar depois e vai ficar tudo bem, né. Não é isso, né? Você não descansa. Por isso, né, a palavra mais associada é um esgotamento assim, intenso, 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 né? E que precisa de cuidados. Mas, né, vou acrescentar, né, juntar mais dois pontos que eu acho que é importante, né, e que a Simone também trouxe, o Luiz falou. Por que a gente passa dos nossos limites, né? A gente sabe que às vezes a gente precisa dar uma pausa, né? Uma pausa voluntária, e muitas vezes, né? Até pelo interesse, pelo trabalho, acho que esse é um lado, mas tem um outro lado, né? Que eu acho que é muito delicado, né? Ainda hoje, né, a gente tem uma ligação, né, que aquele funcionário, que aquele colaborador que dá conta de tudo, né, ele é muito resiliente, né, como se isso fosse, se a pessoa tivesse um comprometimento maior com o trabalho. Então, a gente, assim, não cansa de escutar, seja, né, num trabalho dentro da própria empresa, seja nos nossos consultórios, que acho que foi isso que acendeu muito a nossa luz, né? Assim, como essas pessoas precisam também de ajuda, porque é quase que impossível, né? Pela quantidade de trabalho, pelo nível, às vezes, né, de entrega, né, o número de horas que essas pessoas trabalham cotidianamente, né? É um número, assim, enfim, às vezes, né, vou até falar que é uma palavra forte, absurdo, né? E que tem a ver, claro, né, com a cultura de muitas empresas, né? Que a gente precisa produzir, que precisa gerar produtividade. Então, acho que essa mudança, né, acho que traz uma luz, né, não só para as empresas, né, mas para tentar, né, na tentativa de mudarem o seu ambiente, mas também para cada um dos funcionários, né? E, né, independe do nível hierárquico. Esse é um ponto importante. Né? E essa confusão é frequente, né, Márcia? A confusão é frequente. A questão de que quanto mais eu entrego, eu sou um melhor profissional, né? E isso, na prática, a gente tem visto, não tem, vai terminar mesmo em algum tipo de adoecimento. Então, acho que é importante a gente conseguir respeitar, e esse limite, esse nível, ele é muito individual. E cada vez mais a gente também tem falado, né, o quanto depende do indivíduo e sinalizando isso. Não é só uma função do gestor ou da organização. Os indivíduos, lógico, a abertura precisa acontecer, mas os indivíduos também precisam apontar, né, eu aguento até aqui, né? Ou até mesmo falar assim, não, agora já deu meu horário, amanhã eu vou fazer. Então, coisas simples, mas como a cultura também do medo, né? Eu não posso falar com o meu gestor, ainda é, infelizmente, uma realidade no Brasil. Eu acho que a gente tem muita coisa para poder trabalhar nesse tema. Isso tem muito a ver com a pergunta aqui do Rafael, que é com relação a isso. Como que a gente trabalha a questão da saúde mental em empresas, né, com forte cultura de competitividade, resultado, né? E essa palavra que a Márcia disse aqui, a história da resiliência, eu, né, trabalhei 20 anos no mundo corporativo. E eu me lembro muito bem que essa, muitas vezes, era uma das características que a gente colocava nas vagas. Quero contratar pessoas resilientes. Mal sabia eu o que eu estava fazendo com as pessoas que trabalhavam ali no nosso dia a dia, né? Porque, de fato, a gente precisa de pessoas que tenham esse perfil. E era uma empresa que trabalhava em banco, então é uma empresa de muito resultado, de muita meta e tudo.
Dá para equilibrar essa questão de saúde mental em empresas com muita cultura de resultado, de meta, de competitividade, né? Porque é isso que o Luiz falou, deu minha hora, preciso ir, ou não vou em tal reunião porque não estou bem, eu acho que dependendo de como for, eu fico pensando como isso é no dia a dia depois, uma avaliação dessa pessoa que falou que não podia ir numa reunião porque não estava se sentindo bem. Será que não vou falar que é mimimi, que a pessoa não é forte o suficiente para trabalhar naquela empresa, né? O que as empresas têm que fazer para que isso não vire um problema maior, né? Eu acho que esse não sei, pergunta do milhão, Essa é uma. mas. Exato. Isso a gente acha que vai ter que deixar como pergunta. A gente acredita sim que é possível, né? O Uhum, trabalho ele é conjunto, então o ideal é que as duas partes participem disso, né? Então tanto o gestor como o colaborador, e numa conversa muitas vezes a gente consegue entender, né, o que cada um está querendo e qual o limite de cada um. Lógico que fica assim esse desafio, vamos chamar assim, porque a nossa cultura organizacional ela ainda não está tão acostumada, né, a dar esse tipo de liberdade de entrega do profissional. Então, o nível de checagem aumentou, o nível de pressão aumentou. Então, a gente sabe que tudo isso não está ajudando. Então, tem várias estratégias, sim, possíveis. Então, eu acredito que dá para ter um equilíbrio, né? Mas ainda não chegamos nesse nível. é. Eu Eu acho que acho a que a Márcia solução vai falar, passa por mas. falar, né? Eu não É. estou aqui me segurando por falar sobre isso, né? O assunto precisa ser trazido à tona, né? Mas o que que acontece, né? A gente teve uma experiência recente, né? Que muitas empresas ainda fogem desse tema saúde mental, né? Assim, Uhum, parece que tem um uhum, medo de trazer esse assunto à tona, né? E o que que acontece? O que não se fala, né? A gente também não tem conhecimento e eu acho que a pedra, né? Assim, no sapato pior é o preconceito que isso gera, né? Porque eu chego lá na empresa e falo, olha, hoje eu não, sei lá, eu talvez vá me atrasar porque eu vou fazer uma tomografia, por exemplo. Né? Você consegue falar isso, né? Mas é muito difícil, e a gente sabe que é difícil mesmo, em função de todos esses tabus, estigmas, né? Quem tem um problema emocional tem, né? Tem um sinal de fraqueza, não é resiliente, né? Acho que a resiliência a gente uhum, precisa também de uma outra live para entender o que significa ser resiliente de fato, né? Então, essa somatória, né, de questões que não acabam não combatendo o preconceito, né, não abre espaço. Né? Então, acho que a uhum, primeira coisa é preciso falar, é preciso que a gente tenha um canal de comunicação. Antes até de estruturar um serviço de fato, né, de saúde mental, né, que as empresas criem ações, mas ações que possam estar mais presentes, né, ações não, né, uma palestra aqui, outra palestra colar, como a gente está acostumado a observar, né? Então, assim, a gente gostaria muito, né, de ser para fazer parte, né, desse momento de que a saúde mental, né, ela vai ter ações contínuas, né, para que se quebre esse preconceito, né, e que isso se torne um tema, né? Saúde mental faz parte da saúde, né? A gente, saúde física e saúde mental elas têm o mesmo valor, né? Não existe saúde se a gente não tem a saúde mental também, né? Então, quebrar o preconceito, né? Eu acho que ações que quebrem, né? Que combatam preconceitos e estigmas é o primeiro passo, né? Sim. perfeito. A Ju colocou aqui também com relação à pergunta do Rafael. Acho que é nesse caminho, né? Como que as pessoas também podem ter protagonismo para apoiar as empresas, trazendo sugestões. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho aí do que a Márcia respondeu. E agora, só para complementar, enquanto vocês estavam falando aqui, eu lembrei de uma coisa, né, um exemplo que eu acho que não tem nenhum problema falar. Saiu muito na imprensa ano passado, essa história de empresa com cultura forte de competitividade, resultado e tal. A Ambev é uma empresa, foi a primeira, né, conhecida, participou de vários fóruns, etc., a criar uma área exclusiva, né, uma diretoria exclusiva para tratar
saúde mental e diversidade no mundo corporativo. E é uma empresa super conhecida no mercado por ter muita competitividade, né? É uma das empresas que tem um dos melhores resultados do país, gigante, etc. Mas é uma empresa muito competitiva. E acho que entra nessa linha, né, de que algumas empresas de fato começaram a perceber que precisam atuar. E outra coisa que eu lembrei aqui também, todos esses fóruns internacionais que a gente vê, ó, o Pacto Global, né, trabalha os indicadores lá de ESG, de desenvolvimento humano, pessoal e meio ambiente, etc. E governança, um dos pilares que estão em todos esses também é a questão olhando para o colaborador, tanto do ponto de vista de ambiente saudável para se trabalhar, e um dos maiores indicadores é o afastamento por saúde mental. Então, de fato, as empresas, a maioria das grandes empresas são signatárias desses grandes pactos voluntários, etc. E esse é um dos pontos que está lá. E muitas vezes as pessoas falam assim, tá bom, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer, né? Eu sei que eu vou ter que trabalhar isso, mas assim, por onde a gente tem que começar, né? Então, por onde uma empresa deveria começar a trabalhar alguma frente, né? Para saber se está fazendo alguma coisa e que não seja só aquilo que a gente já vê acontecer, e vocês mesmos já me ensinaram aqui nas nossas conversas de que não é suficiente. Que, eu tenho algumas ferramentas aqui, tenho um espaço de meditação, ou tem algumas frentes, parceria com a academia, isso é suficiente? Isso pode ser considerado frentes para que os colaboradores sejam cuidados, vai, do ponto de vista de saúde mental? É isso? É disso que a gente está falando? Eu acho que isso também é super importante, né, Simone, porque o que a gente tem visto nesses 2 anos e pouco que a gente já tem trabalhado com a fala, no quanto isso ainda é negligenciado, tá? E daí você falou, que tipo de estratégias, além, né, disso que a Márcia trouxe um pouco, que tipo de estratégias a gente poderia implementar, né? Uma que a gente acha super importante e acaba executando na fala, a gente conseguir fazer um corte transversal, entender como que aquela população daquele nicho da empresa está naquele momento, né? Então, é um direito mesmo do trabalhador saber como ele está na parte da saúde mental. A gente acha que isso é um ponto de partida super importante. Lógico que aí a gente vai entrar em alguns detalhes específicos, né? E difíceis, inclusive, do quanto o colaborador vai se sentir exposto, né, na própria empresa. O que vão fazer com isso ou não vão? Então, a ideia de ser sempre empresas terceiras à própria instituição que ele é contratado é uma das maneiras de protegê-lo, tá? E daí todas as leis, né, que já existem de proteção de dados e por aí vai. Mas esse saber, né, então a gente chama de um mapeamento emocional. Então a gente consegue já identificar se a pessoa, naquele momento, então ela pensando mesmo em características pessoais, profissionais, familiares, as questões de ambiente, se ela está bem, tá? Do ponto de vista de saúde mental. Já é um ótimo ponto de partida. Acho que isso, se a gente tivesse mais clareza, né, nas organizações com que a gente trabalha, acho que isso já é um baita começo. E, infelizmente, o que a gente vê, algumas instituições, elas até fazem esse processo inicial, mas aí a gente vê que para por aí, e eles não implementam outras ações, que seriam o quê? O que a gente disse, das ações contínuas, né? São palestras, workshops, trabalhos de capacitação de grupos, tanto na identificação como o que eu faço para ajudar se eu identifiquei no meu colega de trabalho alguns sinais, né, que ele pode estar em sofrimento, tá? Então, tudo isso, lógico, a gente sempre tentando respeitar o indivíduo e o grupo, tá? Então, tudo que é feito em saúde corporativa, a gente olha para o grupo, né? A gente não vai culpabilizar um indivíduo. Isso a sociedade já faz, a gente, né, nessa época do cancelamento, aí sabe muito bem como isso funciona. Mas, então, além dessa questão do direito, né, de cada colaborador poder saber como ele está naquele momento, desse acompanhamento contínuo e o acesso a essa informação técnica e de qualidade, onde ele saiba que, não, aqui eu sei o que eu estou sentindo, eu já identifiquei. A gente precisa lembrar, né, os quadros psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, eles geralmente são de exclusão.
Então, muitas vezes, a orientação é sempre importante do ponto de vista médico para a gente afastar outras causas orgânicas, por exemplo, tá? Então, e não ficar tratando tudo como ansiedade ou tudo como depressão, né? Ou como você falou em outro momento, a pessoa que não dá conta. Eu acho que é uma parte começando para quebrar mesmo com estigma, com preconceito, é a gente poder falar sobre e, além disso, esse cuidado contínuo, tá? Isso é essencial. Legal. Tem uma pergunta aqui também, que é como preparar os gestores para lidar com essas questões. E eu já passo para vocês, mas eu acompanhei um projeto, né, em um workshop, que são as ferramentas dos gestores para lidar com seus colaboradores, né? E aí eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho a respeito disso e até dizer assim, qual que é o papel do gestor disso tudo? Lógico que o gestor não é ele que toma a iniciativa, a empresa, nesse caso que vocês acompanharam, foi muito legal o resultado. A empresa contratou a Fala, de fato, para fazer esse workshop com os gestores, porque eles mapearam que tinha uma área que tinha muita gente que estava se afastando, né, em razão dessa questão. E aí, eu acho que o gestor tem um papel muito importante, ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque normalmente ele não sabe, né, como lidar, enfim, como preparar, como as empresas devem preparar os gestores para isso? A pergunta foi ótima porque me trouxe aqui várias lembranças aqui da minha época de gestão e se vocês puderem compartilhar um pouquinho aqui é importante. E várias ansiedades, né? Eu acho que esse é um tema que apareceu muito, Super. inclusive o ano passado, né? Assim, de uma certa cobrança até, né? De que os gestores soubessem lidar, né? Com esses quadros, né? Que os gestores reconhecessem. Então, acho que ficou muito, né? Nas costas de gestores, da liderança, né? Que também, né? Acho que esse é um ponto super importante, também tem suas questões, né? Também tem seus problemas, também atravessou todo esse período aí da pandemia, né? Sim. Mas, né, paralelamente a isso, né, é importante, né, assim, capacitar essa liderança, né, esses gestores, para que se tenha, né, assim, um reconhecimento, né, para que eles consigam reconhecer, né, assim, quando a pessoa precisa de ajuda, né, então que é muito parecido, né, com aqueles sinais que a gente foi falando no início aqui da nossa conversa, né, então a gente observar isso no outro também. Mas um outro ponto assim super delicado, né, é que esses gestores têm uma noção maior de como lidar com isso, né, com esse tipo de situação. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a pessoa até quer ajudar, mas ela não sabe, né? Existe um temor de ser invasivo, enfim, né? Existe um constrangimento, né, em perguntar alguma coisa nessa área, né? Então, eu acho que é assim, primeira coisa, né? A gente precisa ser humano, né? E segunda coisa, lembrar, né, que ser capacitado do ponto de vista emocional, né, dos principais quadros, entender um pouquinho como é que isso funciona, não significa, né, que você tem que virar psicólogo, psiquiatra, né? Sim. Acho que teve muito essa confusão, uma cobrança exaustiva, né? Então a gente oferece ferramentas, os nossos workshops é muito legal que a gente traz situações clínicas que a gente vivencia, né? E coloca lá, vamos pensar junto, o que você faria nessa situação, né? A pessoa, sei lá, perdeu a esposa, voltou para o trabalho. Como é que eu lido com ela, né? O que eu falo? Eu não consigo falar nada. Às vezes você não precisa falar nada, né? Às vezes basta você falar apenas, olha, eu estou do seu lado, se você precisar de ajuda, fale comigo, enfim. Né? Eu acho que foi colocada uma carga muito grande que acabou assustando, né? E estressando, né? Acho que os gestores acabaram ficando com uma carga muito pesada, né? De ter que lidar com as suas questões, com essas questões, né? Das mudanças que a pandemia trouxe
E ainda, né, ter um saber que não faz parte, né? A mesma coisa, eu não tenho um saber, né, de sei lá, de um engenheiro, de um advogado, de um economista, né? Eu posso ter noções, né? Então, eu acho que capacitar é oferecer recursos, né? A gente pensar um pouco juntos, né? Como é que a gente lida em algumas situações, né? Então, vivenciar. Então, acho que a prática de vivenciar com esses gestores, né? De apresentar alguns, né? Vamos imaginar que vocês estejam vivendo determinada situação, né? Então, acho que tem sido muito gratificante para nós, né, Luiz? Perfeito. Não, e é isso mesmo, né? Essa capacitação não é ficar naquela questão de aulinhas sobre tal coisa, não. É algo que vai trazer muita questão de teoria, mas é da prática, né? Porque essas situações elas surgem da prática. Então, a gente tem uma situação do dia a dia, do escritório, né? Depende aí de qual é a organização, isso é muito rico. E as pessoas ali podendo trabalhar e cada uma colocar o seu medo, depois que o grupo perde né, o medo inicial, né, de participar em grupo, é super rico e o que a gente tem visto é de uma melhora super importante. E concordo com a Márcia, né? O foco que foi colocado no gestor, como ó, você é o responsável, isso mais atrapalhou, porque daí ele ficou numa cobrança excessiva de si próprio e do grupo, né? Do que na prática ajudou. Então as pessoas se sentiram até mais perseguidas, né? Ah, então eu tenho que falar que eu estou mal, não tenho. Então as formas de fazer são diversas, né? E a gente precisa ter sim esse cuidado, né? Do humanizar. A gente precisa lembrar disso, né? Não somos máquinas. A gente precisa sim do contato com o outro, né? A gente precisa sim desse feedback, a gente precisa sim dessas trocas. Isso que é o que faz o nosso trabalho, né? E na parte, maioria das organizações fazer sentido. Perfeito. Ó, acho que já deu nosso tempo aqui. A gente tinha pensado em fazer por 30 minutos, mas tiveram perguntas aqui super ricas e complementares. Acho que a gente já tem pauta aqui para mais, pelo menos 3 encontros com vocês, para se aprofundar, pelo menos em burnout, resiliência e papel Sim, dos gestores, ferramentas aqui para os gestores. E queria agradecer vocês dois por começar essa segunda-feira aqui com a gente, né? E disponibilizar o tempo de vocês, mas eu acho que é muito rico e muito importante. E desejar uma ótima semana aí para todo mundo que está assistindo. Para quem vai assistir depois, isso vai ficar gravado. A gente vai depois gravar e ficar no perfil da Fala. Então, para todo mundo seguir lá a Fala, quem ainda não está seguindo. E tem muito conteúdo bom que eles estão produzindo para nós, para o nosso dia a dia, para ajudar muito a nossa vida aqui. E agradecer vocês imensamente, vocês dois, por estarem sempre resgatando aqui a necessidade da gente falar sobre o que a gente sente, né? Não é à toa que o nome Fala é esse. exatamente. E seja com quem for, né? Com um amigo, com um colega de trabalho, com família, enfim, mas é muito importante mesmo e a gente percebe isso, né? Cada vez que a gente fala sobre o que a gente sente, a gente dá um passo em direção à nossa melhora, à nossa saúde mesmo, né? Eu acho que é um principal ponto, né? Não é à toa que esse é o nome de vocês aí da empresa. Queria agradecer a vocês dois imensamente. Eu também, né? E acredito que o Luiz também. Agradecer muito a parceria, né? Eu acho que a gente tem aí, né? Tem a Simone, a gente tem mais 2 parceiras que estão aqui, né? A Juliana, a Alessandra, enfim, a gente formou aí um time bem legal, né? E bem afinado para tentar promover, antes de tudo, né, a saúde mental, prevenir situações, né, e também cuidar, né, se a gente precisa cuidar, claro, né, a gente já cuida no consultório, mas a gente pode cuidar em outros espaços também. Perfeito. Obrigada, e obrigado pessoal que está aqui com a gente, né, por disponibilizarem aí o seu tempo para escutar um pouco. Escutar sobre saúde mental já é um passo enorme. Com Tá bom? certeza. É isso aí, Até só a tenho a próxima. agradecer também e vamos continuar, é super importante. É isso aí. Obrigada. Boa Boa semana. semana aí para todos. Obrigado. Boa Beijos. semana, Beijo, pessoal. gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.